Boa noite, irmãos. Quero compartilhar com vocês a nossa viagem. Digo que foi gratificante. Agradeço a todos pelas orações, pela contribuição da igreja, que se não fosse vocês, não poderia ter levantado os recursos para estar podendo ir lá. Então, o que eu posso dizer para vocês, como esposo, marido, como chefe de casa, eu falo para os homens aqui presentes, sim, determine que vocês irão. Porque vai ser muito gratificante, porque foi edificante para minha família. Eu digo assim, que para mim, eu me senti vergonha quando cheguei lá, como cristão, que eu era apenas ouvinte, nunca fui praticante. Tipo assim, a gente acha que faz algo, né? Eu, principalmente, achava que fazia alguma coisa para Cristo. Realmente a gente vem todo domingo aqui nesse privilégio de sentar na cadeira, de ouvir a palavra, de ter alguém que vem nos trazer um ensinamento. Porque, que nem eu vi hoje na escola dominical lá, o Fabiano falou, tem muitas pessoas aqui que estão na igreja, eu me considero uma também, que não conheço muito bem do Evangelho, que toda vez que eu venho e aprendo. Só que essa minha mentalidade de falar que não sei, que não sou capaz, que eu não sou uma boa pessoa de comunicação, não sei dialogar, como levar o Evangelho, eu fico botando esses empecilhos na minha vida, sendo que Cristo é que nos capacita, é Ele que nos dá a palavra, é Ele que nos orienta. Então, o que a gente precisa é apenas ir. Sabe? Ter fé. Porque essas pessoas que estão lá, que a gente deixou lá, eu com muita dor no coração vim embora. Eu digo que todos os hotéis de resort que eu já dormi, nos eventos que eu vou fazer por aí, nas viagens que eu fiz, eu nunca dormi tão bem, num colchão que murchava à noite lá, com as costas no chão, mas eu digo para vocês, dormia bem, sabe? Eu dormi bem. Frio. Eu acho que fez muito frio lá, né? Os irmãos viram. Mas, cara, eu dormi numa paz tão grande que eu acho que é gratificante de você poder realmente fazer algo por alguém, de levar a palavra. É diferente de estarmos aqui, de sermos frequentadores de igreja, né? De virmos aqui sentar e ouvir a palavra. É muito gratificante fazer isso, mas de você poder estar lá, levar a palavra, não tem como eu descrever para vocês, sabe, a necessidade que eles têm. Porque nós temos uma igreja aqui. A gente tem escola dominical, temos nossas coinonias, a gente pode ouvir a palavra, a gente pode estar presente no nosso encontro e muitas vezes não vemos, a gente não participa. E eles lá são tão carentes, não tem uma igreja para eles se encontrarem. Eles ficam dependendo do Maurino lá, a cada 15 dias, se reunindo numa casa para poderem falar de Deus, falar do Evangelho. Eles não falam de uma igreja, eles falam da salvação, de Cristo. E é tão simples essa palavra que nós podemos levar. Cada um aqui é capaz de fazer isso. Basta ir. Então, eu convido vocês para estar se dispondo a fazer isso, sabe? Separar uma data, se programar, para estar podendo conhecer e participar disso. Porque em situações ruins, a gente para a nossa vida, né? Para fazer alguma coisa, quando a gente quer, eu sendo homem, acho que todo mundo aqui fala assim, se tiver algum problema, a gente dá um jeito. Então, coloque esse problema que tem lá, da falta da palavra de Deus, de alguém que leve, como um problema seu, e dê um jeito de estar lá. Que a gente consegue, a gente abre espaço na agenda, a gente consegue separar um dinheiro, consegue se programar e ir. Eu faço um apelo para vocês, participem, façam. Para mim foi um choque de realidade, digo que sou outra pessoa. O que foi lá, morreu lá, porque não tem como a gente voltar igual. De botar a mão lá no arado e vir para cá e fingir que nada aconteceu, fechar os olhos para a realidade. É bem difícil. Então, irmãos, eu falo para vocês que é gratificante. Amém? Boa noite, irmãos. Eu já estou um pouco sem voz já, mas eu escrevi todo o meu relato aqui. Tá grande? Eu vou tentar resumir um pouco, tá? Eu não tenho boas referências de missões, vou ser bem sincero, eu venho de uma outra denominação, onde a maioria dos grandes missionários, eles pregam para outros cristãos, né? Saem de igreja em igreja para pregar para outros cristãos. E a minha última experiência, ela foi um tanto negativa, não estou dizendo pela a viagem que a gente fez, né? Até porque o último missionário que meu pai colocou dentro de casa, ele roubou a minha casa e ainda tentou me estrupar. E isso, para mim, foi um grande confronto, eu posso dizer para os irmãos, porque quando eu fui para essa viagem, eu estava ansiosa, eu estava com medo. No entanto, que várias pessoas perguntavam, você está bem? Estou bem. Minha pressão caindo, coração disparando, mas porque realmente eu não estava nada bem.
lembrando das coisas que eu passei com essa pessoa, realmente me fez entrar um pouco em pânico, né? E eu vou continuar lendo aqui, senão eu vou falar muito, tá? Preciso começar confessando algo. Eu não tinha boas referências sobre missões. Pensava que seria apenas mais uma visita em uma igreja, entre pessoas que já conheciam o Evangelho. Mas fui surpreendida por Deus. Nas comunidades de Angical e Catolé, encontrei uma realidade diferente da que estou acostumada. As casas são simples, muitas sem geladeira, com energia vinda de placas solares, o comércio é distante e a questão do transporte é escasso. Em alguns lugares, o ônibus passa, não sei se é uma vez por semana, uma vez no dia, né, lá para que eles possam utilizar. Mesmo assim, a abundância de água e hortas, pé de laranja e, acima de tudo, corações generosos. As famílias nos recebiam com alegria, mesmo com pouco, dividiam o que tinha, com um sorriso no rosto. Muitos não sabem ler, mas estavam atentos, prontos para ouvir a palavra de Deus. Tivemos a oportunidade de cozinhar para eles, levar ali um pouco da mistura, da salada, do suco, uma forma simples de servir, mas fomos nós que saímos edificados em cada visita. Os cultos acontecem a cada 15 dias. E mesmo morando longe, eles caminham no escuro, mas com prazer em estar na casa de Deus. E isso mexeu muito comigo. Portanto, enquanto eles fazem com tão pouco, nós aqui temos culto toda semana, escola bíblica, transporte, coinonia, e mesmo assim tratamos como algo comum. Reclamamos se o culto se estende, mas passamos horas em festas e outras atividades, e até mesmo nos celulares. Essa viagem me transformou, me fez valorizar a minha igreja, o meu pastor, os ensinos semanais, o chuveiro quente, a água tratada, porque é de Deus. E quero te incentivar. Se você puder, vá na próxima viagem missionária, mas se não puder ir, contribua, ore, invista, ofereça uma mão de obra aqui na igreja. A gente fez tantos movimentos aqui em questão da cantina, a lavagem de carros, o brechó. A gente precisava de mais mão de obra ainda e a gente não teve. A obra missionária é responsabilidade de todos, como está escrito em Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será em vão. 1 Coríntios 15, 58. Que Deus nos desperte para amar mais e servir e obedecer à sua missão, que é o ID. Deus abençoe. Irmãos, eu vou começar aqui agora. Foi a minha primeira experiência, né, minha primeira viagem missionária, e esse momento que eu fiquei lá foi onde Deus tratou muito comigo. E tivemos momentos das visitas onde foram muito especiais, onde eu pude, como foi minha primeira viagem missionária, eu pude escutar mais, né? Mas tive, graças a Deus, algumas oportunidades que Deus me deu de estar conversando. E o que eu mais observei é que as pessoas de lá, elas estão abertas a ouvir o Evangelho, mas há uma resistência muito forte em aceitar Jesus. Mas eu creio que a semente foi plantada e continuará sendo, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi ver os adolescentes, onde eu aprendi muito com eles e eles me inspiraram muito. Eu vi a dedicação deles servindo, né? E eles me incentivaram a falar mais de Jesus, né? E também a ler mais da tua palavra. Muitas das vezes, não sei vocês, irmãos, mas eu me sentia limitada em achar que ir para uma viagem missionária era necessário ter um conhecimento teológico. E é claro que a gente tem que buscar a palavra de Deus, tem que buscar conhecermos mais, nos aprofundarmos, mas falar da graça e da salvação de Jesus é simples e objetiva. O Espírito Santo de Deus que irá fazer a semente germinar nos corações. Eu não queria me esquecer da conversa onde a gente teve na nossa última visita em Angical, que foi com a Lola, com o Negão e com o Joel.
Na nossa última visita, o Joel conversou com a Rosiane, e aí ele falou de Jesus, e depois disso a gente continuou conversando de coisas da vida, né? E aí, na hora de ir embora, eu fiquei com aquilo no meu coração, falando, nossa, mas por que o Joel não insistiu? Por que o Joel não ficou batendo para ela aceitar Jesus? E aí eu perguntei para ele, né? E aí ele me falou que o Espírito Santo de Deus que vai fazer com que aquela pessoa, em um dia, reconheça quem é Jesus. Não é sobre nós. E, se for, não é sobre nós, sobre a nossa graça, mas sobre a graça de Jesus, através da nossa vida, que Ele nos use, né? Então, eu quero também... Uma das coisas que mais me confrontou também nessa viagem, principalmente, eu quero desafiar os jovens a sair da sua zona de conforto e a irem também a falar de Jesus, a espalhar esse amor que muda nossas vidas, a falar desse amor que Deus nos concedeu a sua graça, e por isso que hoje nós estamos aqui. E uma das coisas que mais me confrontou também é nisso, é saber que eu conheço esse amor, eu sei desse amor e eu guardo ele comigo. Então, que nós possamos parar de sermos egoístas e espalhar esse amor. Eu quero ler lá em Atos 1:8, que fala, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Boa noite, irmãos. O meu é um pouco mais rápido, né? Como eles falaram, foram muitas coisas que a gente viveu, vivenciou, aprendeu, né? Eu aprendi muita coisa da vida cristã, como ser humano no geral, e foi uma bênção assim. O que eu quero mais fazer é um convite para que todos vocês possam ir, né? Possam estar indo lá, porque, como a gente falou, lá é um lugar muito carente e eles estão dispostos a ouvir. São pessoas que não têm um coração duro para isso, são pessoas que estão sedentas ali, querendo ouvir. E algo que eu pensei muito durante a viagem foi uma vez que o Rafa falou para a gente pôr um despertador 9:38, né? Que é Mateus 9:38, que diz, rogue ao Deus da seara para que envie trabalhadores para a sua colheita. Então, que os irmãos possam ter essa oração em mente, que vocês possam ser esses trabalhadores que vão lá, que vão estar lá servindo, vão estar lá falando do Evangelho, da graça que um dia alcançou vocês para outras pessoas, para que elas também sejam alcançadas, né? Nessa viagem, sementes foram plantadas e não podem ser que não sejam germinadas agora, mas no futuro serão, e que possam mais sementes ser plantadas conforme o tempo, que a gente possa ir e servir cada vez mais nos lugares que a gente for. É isso.